Stefano, obrigado mais uma vez por contribuir com informações tão preciosas sobre direito previdenciário aqui em nosso canal. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre seguros. As pessoas, quando elas pensam em previdência social, elas só olham para a aposentadoria. Sim. Mas tem muito mais benefícios, do que a aposentadoria apenas. Exato. Eu costumo falar para todos os meus clientes, contribua para a Previdência. É o melhor seguro de vida que você pode ter. Hoje você tem, pela Previdência Social, garantia de um auxílio-doença. Embora o nome chame auxílio-doença, deveria chamar auxílio-incapacidade, né? Porque no momento que você está incapacitado para o trabalho, é que você tem essa cobertura. Você tem a cobertura da aposentadoria por invalidez e você tem uma pensão por morte, para garantir a tranquilidade dos seus dependentes, né? Hoje, se você for comparar com o seguro de vida privado, você vai ter cobertura para quê? Em caso de óbito e nos casos de invalidez total. A Previdência Social vem com o auxílio-doença, já tem um benefício extra. Outra vantagem que eu vejo, se você faz um seguro de vida, vai receber a apólice, seja por invalidez ou seja por óbito, de um valor fixo que você estipulou. Finalizou, você recebe essa quantia. Se você fez uma má gestão daquele valor, ele deixa de existir. A Previdência Social não. Com benefício previdenciário, seja você um inválido, seja você no momento que você está incapacitado, ou seja os seus dependentes que vão receber a pensão por morte, esse valor mensalmente está todos os meses na conta. São 13 salários por ano. Uma preocupação que é muito importante, que as pessoas não se preparam, são os dependentes. Quem tem direito à pensão por morte? Quem são os dependentes, né? Eu gosto de separar em 3 grupos. Tá? No primeiro grupo, nós temos a esposa, esposo, companheira, companheiro, o filho menor de idade e o filho maior de idade inválido ou portador de deficiência mental ou de uma deficiência grave. Essas pessoas são os primeiros dependentes. Só que entre esses tem um que tem uma característica que acaba gerando muito conflito previdenciário. Quando eu falo em conflito, eu falo em demanda judicial, que é do companheiro e companheira. Hoje em dia, as pessoas acabam, pela facilidade, por não haver burocracia, ser muito simples, simplesmente assumem a união estável. Só que para comprovar a união estável perante a Previdência Social, ela exige no mínimo 3 provas dessa união estável. E essas provas têm que ser anterior à data do óbito, não posterior. Então, quais são normalmente as provas? É o quê? Comprovação de mesma residência, filho, conta conjunta bancária, um ser beneficiário no seguro do outro. E a pessoa não precisa ter uma escritura pública para comprovar a união estável? A escritura pública de união estável para a Previdência Social é considerada como uma única prova. A Previdência, como comentei, exige no mínimo 3. Tá? Então, mesmo assim, ela vai precisar das demais provas auxiliares para a comprovação dessa união estável. Mas voltando agora ao segundo grupo de dependentes. Na ausência da esposa, esposo, companheira, companheiro, filho menor de idade ou filho maior de idade inválido, quem tem direito à pensão por morte são os pais, né? Mas, para que os pais possam ter direito, primeiro que não pode existir nenhum daquele primeiro escalão. Ele tem que comprovar a dependência econômica do filho. Aí vem uma situação muito complicada também, né? Normalmente é o contrário. Os filhos é que dependem dos pais. Então é importante o quê? Uma conta conjunta. É importante demonstrar que algumas despesas do lar eram arcadas sim pelo filho. Uma conta de luz no nome do filho. O próprio seguro de vida, deixar como beneficiário, né? Colocar lá beneficiário os pais. Muitas vezes a pessoa, quando ela é empregada, ela é registrada na empresa, vem no livro de registro perguntando quem são os beneficiários. Não custa nada, pede para incluir os pais ali. É ótimo, fala quem são os seus beneficiários. O rapaz é solteiro e fala, não tenho. Tem sim, os pais, inclui lá, não deixa em branco não.
vai servir de prova no futuro para o teu pai, caso você venha a faltar. E aí no terceiro grupo, que também não poderia existir ninguém do primeiro escalão, nem os pais que é do segundo, seria o irmão menor de idade ou inválido ou portador de uma deficiência mental ou uma deficiência grave. Comprovando a dependência econômica, ele também tem direito à pensão por morte do irmão, que era o responsável financeiro por ele. Quer dizer, então, assim, em termos de planejamento, né, a Previdência ela vai além da aposentadoria, né, isso que a gente conversou aqui. Sim. Nós estamos falando de seguros. Sim. E nós estamos falando de planejamento sucessório. Pelo que você está me falando, a regra de transmissão, né, por exemplo, da pensão por morte, ela segue uma legislação própria. Isso, é a Lei 8.213, né? É importante que esclarecer que a legislação previdenciária ela tem que ter a sua independência, porque ela é uma questão social muito profunda, né? Então, ela tem um caráter emergencial, né? A sociedade vai mudando. Por exemplo, a primeira a reconhecer a união homoafetiva foi a legislação previdenciária. Assim. Então, ela não segue ao Código Civil, por exemplo, uma questão sucessória. Tá? Ela incorpora apenas o grupo familiar incorporado pelo Código Civil. Não. Por isso que ela tem, na Lei 8.213, o artigo 16, esses grupos que eu te falei de dependentes econômicos. É importante, então, né, para a gente reiterar que os benefícios previdenciários, né, tocante aos auxílios, né, a seguros, eles são realmente enormes, porém, né, as pessoas realmente elas precisam se preocupar com todas essas dicas que você nos deu em relação a se preparar, né, ter as provas para numa situação que é uma situação difícil, né, de perda, você poder, né, através da Previdência Social, no caso de uma pensão por morte, dar, de certa forma, um conforto financeiro para a família, né? Porque numa situação difícil como esta, ainda assim você ter problemas para conseguir comprovar não é fácil. Então, o planejamento previdenciário, planejamento financeiro, planejamento sucessório é extremamente importante. Com certeza. Muito obrigado, Stefano.